Bom dia, turma, tudo bem? Espero encontrar vocês bem, porque hoje tem um lindo sol lá fora e eu sei que como o sol brilha lá fora, também você está aí cheio de alegria no seu coração. A nossa aula hoje é de história. Vamos fazer uma viagem no tempo, voltar ao passado e conhecer como foi a vinda, a realidade e o que tem a ver a nossa vida com os africanos. No seu livro didático, você vai pegar aí na página 25 e vai até a página 30. O título é Africanos no Brasil e Escravidão no Campo e na Cidade. Agora eu vou explicar para vocês, vou começar lendo e depois vem uma explicação. Olha só, Africanos no Brasil. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente das etnias Banto e Iorumba. Essa vinda ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Ninguém queria sair lá da sua cidade e vir aqui para o Brasil, não. Vamos conhecer. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas, lá no litoral do continente africano. Então, eles já conheceram aí esse povo. E então, começaram a dominar essas áreas e outras regiões. E os reinos africanos. Como resultado desse domínio, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Então, o que aconteceu aí nesse momento? Quando os portugueses chegaram ao Brasil e disseram que eles tinham descobrido o Brasil, sendo que aqui já existiam os índios, que os portugueses eram muito espertos, eles saíram em busca de lugares melhores para eles e dominava. Assim como eles dominaram, eles não ocuparam, mas eles dominaram bastante regiões africanas. E com isso, quando eles chegaram ao Brasil, que eles precisavam de mão de obra, de gente para trabalhar para eles, eles trouxeram esse povo aí africano para trabalhar. Escravizados, quer dizer em outra linguagem, trabalhar de graça para eles, E eles ter todo lucro, tá? Então, veja essa explicação. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses,
os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, como você viu, os africanos eram transportados, em navios sujo, sem comida, acorrentados, porque eles não queriam vir, Quem é que quer sair da sua região, da sua vida ali, dos seus familiares? Ninguém. E aí eles eram trazidos
com toda essa desumanidade, e muitos deles, como vocês viram aí na explicação morreram, foram jogados ao mar, né? Por que jogado ao mar? Porque eles estavam muito tempo atravessando o oceano, né? E não tinha como enterrar. Então, qual era a saída? Jogar mesmo sobre o mar. Na próxima página, que você já viu toda essa explicação, tem aí, número 1. Esta ilustração representa grupos que formaram o povo brasileiro. Quem forma o nosso povo brasileiro? Os indígenas, que aqui já habitavam, que é dono de nossas terras, né? Que aqui já estavam. Os europeus, que invadiram, não vem pra cá dizer que eles descobriram não, que eu sou totalmente contra. Eles invadiram e se apossaram aqui das nossas terras. E depois os africanos, que eles trouxeram para trabalhar como escravo para eles, né? Com essa toda desumanidade aí que vocês acabaram de ver. E no decorrer da vida de vocês, vocês vão conhecer, histórias assim que a gente fica assim, nossa, como o povo, como os africanos, como esse povo negro sofreram, né? Depois tem uma pergunta: quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora? E aí você vai pesquisar aí, joga aí no seu celular e vê aí qual desses povos, quem foi que mais contribuiu para a formação da cidade de São Paulo, tá? Qual foi deles que mais trabalharam, né? E trouxe bastante riqueza e terminou aí construindo a cidade de São Paulo. E na aula ao vivo a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Depois tem o que aconteceu com os africanos trazido ao Brasil. E aí a professora já vai deixar a resposta aí para você. Muitos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para realizar diversos tipos de trabalhos forçados. Então, essa aí é a explicação, é a resposta do número 2. Muitos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para realizar diversos tipos de trabalhos forçados. Isso mesmo, eles vieram ao Brasil para trabalhar forçadamente, né? Gerar uma riqueza que não era para eles. E até hoje, os dias de hoje, os negros ainda sofrem em decorrência a todo esse passado, a toda essa discriminação, a todo esse sofrimento. Depois tem aí escravidão no campo e na cidade. Você já viu na explicação tudo isso, então a professora não vai ficar aqui lendo com você, mas você vai fazer aí a leitura. Eu acredito que você já leu, que você já entendeu no vídeo e vai ler aí só para fomentar melhor os seus conhecimentos. A professora vai ler só essa introdução e o resto vai deixar pela parte de vocês. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar para transformar o vegetal em açúcar. Era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo representado na imagem de Jean-Baptiste Debrecht. Aí tem os africanos escravizados girando a moenda, que era a máquina de fazer açúcar, e extrair o caldo de cana. E aí desse caldo de cana fazia aí toda o açúcar. E é esta imagem aqui. Depois tem aqui a propriedade rural, onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar
era conhecido como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários do engenho era conhecido como Casa Grande. Na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e as crianças. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo, que seria transformado em açúcar, além de construírem casas, difíceis fontes e praças nas cidades. Os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois trabalhava como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavouras, no caso das mulheres. E aí, você viu toda essa explicação, é só confirmando aí com vocês. Tudo bem? Na próxima página, na página 28, é o exercício. Depois aí tem uma explicação sobre o quilombos, que você também já viu a explicação, para depois você responder a página 30. Tá bem fácil, dá uma lida, tenta responder diante de toda a explicação que foi dada, e aí na aula ao vivo a gente faz o exercício. Aproveita que vocês estavam me enganando e vai lá no seu CDA e confere se sua página 71, 72, 73, 74, 75, porque tudo isso já foi feito, já era para ter sido feito e me mandado a foto, e muitos não me mandaram, porque hoje a gente vai encerrar aí a atividade de história, tudo bem? Um beijinho para vocês e até mais tarde.